Fala pessoal, tudo na paz? Irmão Alex aqui para dar continuidade nos estudos bíblicos, que o Eterno possa estar nos abençoando poderosamente. Se por acaso você queira receber as mensagens, manda um oi aí para o 61 99119 2421, Irmão Alex, beleza? A palavrinha que nós vamos ver hoje é irmãos de Jesus, né? É interessante, existe muitas pessoas que já têm seu pensamento com relação a isso, mas eu acredito que depois dessas informações pode ser que criem um ponto de interrogação aí. Eu particularmente crio, né? Fiquei assim meio com dúvida. Agora eu não bato o martelo nessa questão. Então vamos lá então. Irmãos de Jesus. Os irmãos de Jesus são mencionados em Mateus, capítulo 12, verso 46, Mateus, capítulo 13, verso 55, Marcos, capítulo 3, verso 31, Marcos, capítulo 6, verso 3, Lucas, capítulo 8, verso 19, João, capítulo 2, verso 12, João, capítulo 7, verso 3 em diante, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 14, aí tem 1 Coríntios, capítulo 9, verso 5, e Gálatas, capítulo 1, verso 9. Agora vamos ver aqui quais as informações. São mencionados 4, Tiago, José. São mencionados 4, Tiago, José, Simão e Judas, como se fossem irmãos de Jesus, né? Mateus capítulo 13, verso 55, Marcos capítulo 6, verso 3. É importante, pessoal, você ler essas referências para você entender o conteúdo. Agora vem a tradição da virgindade perpétua de Maria sempre repeliu a ideia de que esses irmãos fossem seus filhos, né? Então, existia uma tradição, né, que seguia a ideia de que esses nomes não eram, né, os filhos de Maria. A ideia de alguns poucos padres, só que tinha alguns poucos padres que tinham a ideia de que se tratava de filhos de um casamento anterior de José. Carece de qualquer fundamento, né? Então a ideia de que esses 4 aqui que eu citei, né, Tiago, José, Simão e Judas, fosse de fato irmão de Jesus, era de um outro relacionamento de José, que nessa época era normal. Um homem poderia ter mais de uma esposa, né? Então isso aí é importante a gente entender. Vamos continuar. Então o termo grego, aí tem aqui adelphos, se não me engano, que é irmão, e adelphi, irmã, é usado em grande parte como são usados os termos irmão e irmã em português. Neste caso, porém, é preciso recorrer ao quadro hebraico-aramaico dos evangelhos, pois os termos gregos expressam frequentemente o seu uso semítico. As palavras hebraicas que indicam a distinção dos diversos graus de parentesco não são numerosas nem exatas como em nossas línguas modernas. Muitas vezes pode-se observar nessas passagens reflexos do antigo uso nômade, segundo o qual todos os membros de uma tribo ou de um clã eram chamados de irmãos. Nós vimos isso num vídeo passado. Da mesma forma que o chefe da tribo ou da clã, o chefe, era por vezes chamados de pai, né? Então, interessante. Um exemplo, pai Abraão, né?
Então ele era o chefe da tribo, muitas vezes era considerado como um pai. De repente nem era de fato o pai, né, biológico, era só por ele ser chefe da tribo ali, era considerado como pai. Dos 4 irmãos mencionados pelo nome, é evidente que Tiago e José não são filhos de José. Aí já descarta 2. Nem de Maria, mãe de Jesus. Outra Maria e mãe desses 2. Ela se encontra no grupo que estava aos pés da cruz. Mateus capítulo 27, verso 56 e Marcos capítulo 15, verso 40. Na relação dos apóstolos, Tiago é mencionado como filho de Alfeu. Mateus capítulo 10, verso 3, Marcos capítulo 3, verso 18, Lucas capítulo 6, verso 15 e Atos dos Apóstolos capítulo 1, verso 13. É importante ler as referências para você entender. As demais, não há qualquer outra menção a filhos, senão sendo difícil explicar como é que Jesus teria entregue Maria aos cuidados do discípulo João, né, que se encontra em João capítulo 19, verso 26, se ela tivesse outros filhos. Nos evangelhos e no uso linguístico, não há nada que se oponha à tradição da virgindade perpétua de Maria. Interessante, isso aqui foi muito forte, ó. Vou repetir. Nos evangelhos e no uso linguístico, não há nada que se oponha à tradição perpétua, né, da virgindade de Maria. Então, verdadeiramente, não tem como você afirmar que ela teve outros filhos. Vamos continuar. Tal tradição seria difícil explicação se essas alusões fossem entendidas no sentido de irmãos e irmãos uterinos. Não é possível reconstruir um grau exato de parentesco entre Jesus e os seus chamados irmãos. Então, terminamos aqui, irmãos de Jesus, e fica essa informação aí para vocês. Eu já pesquisei, verdadeiramente não tem como você afirmar que Maria teve outros filhos, né? Maria, ela própria, né? Então, essas menção de irmão de Jesus, aí pode ser, né, que seja algum parentesco ali, aquelas pessoas próximas, mas de fato não é filho de Maria. Beleza? Fique na paz e que o Eterno possa estar nos abençoando. Mais uma informação aí muito importante para aqueles que gostam de estudar, de conhecer mais sobre a história bíblica, sobre a história de Jesus, né? Esse personagem, né, vamos dizer, esse homem que mudou a história, né? Ele dividiu a história antes e depois de Cristo. Beleza? Fique na paz e um abraço do irmão Alex.